A paz do Senhor esteja com todos vocês. Nesta semana, vamos falar sobre as nossas limitações. Todos temos fraqueza. Ninguém é tão forte e sabedor de tudo. Temos que admitir que somos fracos perante Deus, que precisamos de Deus em nossas vidas. Não devemos negar nossos erros. Enfrentá-los é o segredo para vencê-los. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 12, versículo 10, nos ensina sobre conhecer as nossas limitações. Ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Complicado isso que o apóstolo Paulo escreveu. Mas o que ele quis dizer com isso? Na verdade, ele fala dessas nossas limitações, ou as fraquezas, que são os elementos que nos farão mais fortes e mais bem-sucedidos. Mas para isso, nós precisamos conhecer de fato as nossas limitações. Em geral, o orgulho nos tira a oportunidade e a possibilidade de enxergar e corrigir nossas fraquezas. Conhecendo nossos pontos fracos, nós podemos corrigi-los e assim nos tornarmos mais fortes e mais competitivos. Agora, vamos falar dessas pessoas, das qualidades delas, essas pessoas que reconhecem as suas limitações. São alguns temas. O primeiro é o temor. Elas, antes de fazer qualquer coisa, elas oram e por isso são tementes a Deus. Temer a Deus não é ter medo como se Deus fosse um Deus tirano, um ditador. Não. Lá no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 13, Salomão nos ensina sobre o temor de Deus. Ele diz assim: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho, e diz mais, e a boca perversa eu odeio. O segundo elemento é o planejamento. As pessoas que reconhecem suas limitações, elas pensam antes de agir. Não se lançam numa empreitada sem refletir, sem analisar todos os pontos fortes, pontos fracos, as vantagens, as desvantagens. Ou seja, em tudo há risco. Qualquer decisão errada leva você ao fracasso. O terceiro ponto, as pessoas que conhecem as limitações ouvem conselhos. Elas ouvem os bons conselhos. Nesse caso, não confunda bons conselhos com palpites. Todos podem palpitar, mas poucos dão bons conselhos. Fique atento e você vai perceber a diferença e vai saber filtrar. O quarto ponto é a prudência. Elas são realmente, as pessoas que conhecem suas limitações são prudentes e, portanto, não agem precipitadamente, tomando decisões apressadas, uma vez que vislumbram que o negócio é muito bom. Não é bem assim, né? Elas avaliam cuidadosamente tudo aquilo que surge à sua frente como oportunidade. O quinto ponto dessas pessoas que reconhecem as suas limitações é o conhecimento. Elas investem o que for necessário para descobrir os segredos do sucesso. Ou seja, elas se preparam. E o sexto ponto é o relacionamento. Elas valorizam cada momento na presença de indivíduos
bem-sucedidos. O sétimo é a presença de espírito. Elas se portam de maneira sábia na presença de indivíduos de sucesso, ou seja, ouvem mais do que falam. O oitavo ponto é a autorrealização. Elas têm experiências incomuns a respeito dos outros, ou seja, estão atentos aos detalhes. O nono ponto é a autoconsciência. Essas pessoas são cientes de suas qualidades comuns e também das incomuns. Todos nós temos qualidades comuns e incomuns. Basta pesquisar sobre si mesmo. O décimo ponto é o autodiscernimento. Essas pessoas discernem nossa motivação e nossas atitudes antes mesmo que digamos qualquer coisa. O 11º ponto é a benignidade. Elas recompensam aqueles que realmente a respeitam, concedendo-lhes acesso contínuo à sua presença, e também são gratos. Por fim, as pessoas bem-sucedidas, elas seguem a palavra de Deus. Todas as pessoas que a gente pesquisou, que mantêm o sucesso, ou seja, não dá só um pico e cai, mas continua, elas respeitam a palavra de Deus, seguem a palavra de Deus, tal como está escrito lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 13. Lá diz assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Nesse versículo, Salomão está dizendo que ao reconhecer as nossas limitações, devemos achar a sabedoria, ou seja, procurar e adquirir o conhecimento. Como é que nós fazemos isso? Estudando, pesquisando, se esforçando, fazendo os cursos sobre a sua profissão. E que Deus lhe abençoe e abra seu entendimento para que você possa compreender as suas limitações. Só assim você vai ser um vencedor.